Antes de sair correndo para resolver tudo que o dia exige, respire. Este momento é só seu. É a pausa sagrada onde a alma encontra a direção. Se puder, encontre um lugar silencioso. Feche os olhos, se for possível. Você vai perceber que o céu tem algo a te dizer hoje. Fique comigo até o fim desta oração. Algo dentro de você será realinhado. Silencie por dentro. Respire mais uma vez. Sinta o ar entrando devagar. E ao expirar, imagine tudo aquilo que pesa em seus ombros começando a se dissolver. Agora não é hora de resolver nada. Agora é hora de se conectar com aquele que pode te orientar em tudo. Você acordou. Está aqui. E isso já é um milagre. A vida não é aleatória. Há um propósito mesmo nas manhãs comuns. Mesmo quando nada parece novo lá fora, dentro de você, algo pode nascer hoje. E essa renovação começa quando você desacelera e permite que Deus fale antes de qualquer outra voz. Você não precisa dizer nada agora, só esteja presente, perceba a quietude ao redor. Talvez existam ruídos externos, talvez a casa ainda esteja em movimento, talvez o dia já tenha começado com desafios. Mas mesmo assim, dentro de você, existe um espaço onde o Espírito de Deus se move com suavidade. É nesse lugar secreto que Ele quer te encontrar. Sabe, o coração ansioso tende a se apoiar nas próprias certezas. Ele busca respostas rápidas. Mas o que você precisa não é mais uma solução urgente. É direção. E direção não vem do barulho, mas do silêncio. Direção não vem do desespero, mas da presença. Enquanto você respira, entregue mentalmente as primeiras palavras do dia a Deus. Pode ser em silêncio mesmo. Ele ouve pensamentos, Ele decifra suspiros e Ele está aqui. Porque onde há um coração disposto a ouvir, ali Ele faz morada. Não pense ainda nas decisões que terá que tomar. Não pense ainda nos compromissos, não pense nos problemas que ainda não foram resolvidos. Agora, você apenas se volta a Ele, como um barco que se alinha à bússola, como um viajante que consulta o mapa antes de prosseguir. Este momento é o seu norte. A sabedoria não começa com sabedoria, começa com humildade. E é exatamente isso que você está demonstrando agora. Humildade para parar, para ouvir, para confiar, e isso agrada o coração de Deus. Sinta como essa paz começa a te envolver. Ela não depende das circunstâncias, ela não depende se você dormiu bem ou se já acordou sob pressão. Ela vem do alto, é um presente, e agora ela desce sobre você como uma brisa leve, como uma presença serena que te envolve por completo. Você não está só, você não foi esquecido. Você está sendo guiado. À medida que você continua respirando profundamente, entregue a Deus as primeiras intenções do seu coração. Talvez você precise de clareza, talvez de paz, talvez esteja esperando por respostas há semanas ou até meses. Fale com Ele sobre isso agora, com sinceridade, sem pressa, sem filtros. Não é necessário ter palavras bonitas. O que importa é que seja verdadeiro. Deus não espera a perfeição, Ele responde à entrega. Agora, pense nos caminhos que você precisa percorrer hoje, nas escolhas grandes e pequenas, nos encontros que vai ter, nas mensagens que vai receber, nos ambientes em que vai entrar. Visualize tudo isso nas mãos de Deus. A cada respiração, entregue mais um pedaço. A cada expiração, sinta o controle se dissolvendo. Você não está largando o leme, você está confiando-o ao melhor capitão. Não é fraqueza depender de Deus, é sabedoria. E a sabedoria que vem do alto começa com esse simples gesto: reconhecer que não sabemos tudo e que Ele sabe. Nesse exato instante, enquanto você ouve esta oração, Deus está endireitando veredas que você nem percebeu que estavam tortas. Ele está removendo obstáculos invisíveis. Ele está preparando conversas, respostas e oportunidades.
porque você escolheu buscar primeiro a presença dele. Essa escolha transforma o dia. Essa escolha transforma você. E talvez você esteja se perguntando, mas será que ele vai me responder? Será que ele realmente vai me guiar? A resposta está em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não é uma suposição, é uma promessa. Uma aliança inquebrável entre o Criador e aquele que o busca com sinceridade. Permaneça nesse lugar interior de calma. Permaneça nesse espírito de confiança, porque à medida que essa oração avança, você será levado ainda mais profundamente para dentro dessa direção divina que já começou a se manifestar. Seu coração está sendo preparado, seus ouvidos estão sendo afinados e sua alma está pronta para o próximo passo. Agora que o silêncio tomou forma dentro de você e que o coração já começou a descansar na presença de Deus, vamos dar mais um passo simples, mas transformador. É o momento de soltar, de entregar, de abrir mão do controle que, na verdade, nunca esteve totalmente em suas mãos, porque é exatamente aí que começa a verdadeira direção, quando reconhecemos que precisamos ser conduzidos. Pense agora nas suas decisões, nas responsabilidades que carrega, em tudo aquilo que parece depender de você. Agora, com delicadeza e fé, comece a imaginar esses assuntos sendo colocados nas mãos de Deus, não como um gesto simbólico, mas como uma entrega real. Visualize cada área da sua vida sendo apresentada diante dele. Relacionamentos, trabalho, saúde, futuro, finanças, projetos, cada uma delas. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente, e diga com o coração: Senhor, eu te entrego meus caminhos. Não quero mais depender só do meu entendimento. Guia-me. É natural que, às vezes, o medo tente nos prender ao controle. Ele nos convence de que, se soltarmos, tudo pode sair do lugar. Mas a verdade é que, quando você entrega a Deus, nada sai do lugar. Pelo contrário, tudo se alinha. Tudo encontra o seu verdadeiro eixo. Porque o Senhor não trabalha com caos, mas com direção. Agora se pergunte, em quais áreas da sua vida você tem tentado resolver tudo com as próprias forças? Onde tem faltado confiança? Em que momentos você sentiu que estava andando sozinho? Deixe essas respostas virem naturalmente. Não lute contra elas, apenas observe. E no tempo da sua respiração, entregue cada uma dessas partes nas mãos do Pai. Você não está sozinho. O Criador dos céus está com você nesta manhã. E mais do que isso, Ele está se agradando da sua entrega. Não há gesto mais bonito do que um coração que decide confiar. Porque confiança não é ausência de medo. É coragem de continuar, mesmo com o medo presente, sabendo que há um Deus que guia cada passo. Agora, sinta como esse alívio começa a crescer dentro de você. Sinta o peso da autossuficiência sendo substituído por descanso. Sinta o controle sendo trocado por paz. Sinta as tensões internas se dissolvendo. Você está sendo guiado. Você está sendo cuidado. Essa é a essência de Provérbios 3, 5, 6. Deus está te convidando a uma confiança total. A não se apoiar naquilo que você pensa, imagina ou prevê. Mas sim, a reconhecer a presença dele em tudo, desde o pequeno ao grande, desde o começo do dia até o seu fim. E quando você reconhece, ele endireita. Você já percebeu que, muitas vezes, as decisões mais difíceis não são aquelas que exigem grandes ações, mas sim as que exigem entrega? Porque abrir mão do controle é algo que nos confronta. Nós queremos saber o que vai acontecer, queremos prever os resultados, mas Deus não nos convida para o controle, Ele nos convida para a fé.
E fé não é sobre ver o caminho inteiro, é sobre confiar mesmo sem ver. Agora, leve a sua mente para o seu dia de hoje. Visualize tudo o que precisa fazer, as conversas que terá, as escolhas que precisará tomar, e vá mentalmente entregando cada uma delas nas mãos de Deus. Não como alguém que desiste, mas como alguém que entende. Há uma direção maior do que a minha, e essa direção vem dele. Enquanto faz isso, vá repetindo com fé e suavidade: Senhor, eu confio em Ti. Guia meus passos, endireita meus caminhos. Senhor, eu reconheço a Tua presença em tudo e entrego tudo nas Tuas mãos. Você pode até não ver imediatamente, mas algo está mudando dentro de você. Sua alma está sendo afinada com os propósitos celestiais. Seus pensamentos estão sendo lavados. Suas emoções estão encontrando equilíbrio. Você está entrando num novo ritmo, o ritmo da confiança. E talvez você sinta que mesmo entregando, ainda há incertezas. Isso é natural. Entregar não significa ter todas as respostas. Significa apenas saber quem está no comando. E esse quem é o próprio Deus, que nunca erra uma direção, que nunca se atrasa, que nunca te abandona. Agora sinta como Ele caminha à sua frente. Imagine isso com clareza, não apenas como uma ideia bonita, mas como uma verdade profunda. Deus não está esperando no final do caminho. Ele está no início, no meio e no fim. Ele já foi antes de você. Ele conhece as curvas, os atalhos, os perigos, os refúgios. Ele é o seu guia fiel. E é por isso que, mesmo diante do desconhecido, você pode respirar com tranquilidade. Mesmo diante da incerteza, você pode caminhar com firmeza. Mesmo sem saber o amanhã, você pode viver hoje com propósito, porque quando você entrega, Ele guia. Agora, sinta o seu corpo mais leve, sua mente mais calma, seu espírito mais centrado. Esse é o poder da confiança. Ela não resolve tudo em um instante, mas transforma tudo a cada passo. Você está pronto para prosseguir no dia, mas ainda há mais direção para ser recebida, mais paz para ser sentida, mais sabedoria para ser derramada. E é exatamente isso que o próximo momento dessa oração vai te trazer. Discernimento espiritual para fazer escolhas com clareza, mesmo nas situações mais difíceis. Agora que a confiança foi plantada como uma semente viva dentro de você, é hora de permitir que ela floresça em discernimento. Confiar em Deus não é um gesto passivo, é um movimento interior que abre espaço para que a sabedoria divina comece a operar em suas decisões. Não se trata de agir por impulso ou simplesmente seguir a lógica humana, mas de discernir com o coração guiado pelo Espírito. Um coração que confia é um coração que ouve com atenção. E quando ouvimos com atenção, começamos a perceber os sinais de Deus ao nosso redor. Neste instante de meditação, permita que a sua mente se aquiete novamente. Imagine que você está diante de um caminho com múltiplas direções. Há cruzamentos, bifurcações, opções. Algumas parecem seguras, outras parecem ousadas. Algumas são caminhos já conhecidos, outras parecem novas e incertas. Agora, visualize Deus ao seu lado, caminhando junto com você, apontando com suavidade a direção que te levará à paz. Porque esse é o primeiro sinal da sabedoria divina. Ela conduz à paz. Respire profundamente. Sinta esse silêncio inteligente preenchendo o seu interior. Não há pressa. Deus não exige velocidade. Ele deseja entrega. E quando você desacelera por dentro, Ele começa a revelar o que antes estava oculto. As respostas vêm, não como gritos, mas como sussurros, não como ordens, mas como orientações sutis. A sabedoria de Deus é como um vento leve que muda a direção do barco sem alarde, mas com precisão. Agora, pense em uma decisão que você precisará tomar hoje.
Pode ser algo simples ou algo mais profundo. Coloque essa decisão diante de Deus, não com ansiedade, mas com confiança, e pergunte em silêncio: Senhor, qual é o teu caminho nisso? Não espere uma resposta imediata. Apenas permaneça nesse estado de escuta interior, de sensibilidade, de discernimento. A sabedoria divina não se impõe, ela se revela. Ela se manifesta na paz que sentimos ao pensar em uma escolha. Ela aparece nas portas que se abrem sem esforço. Ela fala por meio das Escrituras, do conselho sábio de alguém, de um detalhe no dia que parece pequeno, mas carrega um sentido profundo. E, acima de tudo, ela fala por meio da convicção interior que o Espírito Santo gera em nós. Às vezes, a sabedoria nos conduz por caminhos que desafiam a lógica humana. E está tudo bem, porque o que é loucura para o mundo, muitas vezes, é direção certeira para Deus. Outras vezes, a sabedoria nos chama a esperar, quando tudo em nós quer agir. Ela nos ensina que nem toda ação é urgente e que o tempo de Deus é sempre o melhor. Agora, traga à memória situações em que você agiu por impulso e colheu consequências difíceis. Não para se culpar, mas para lembrar que o discernimento é uma dádiva que evita dores desnecessárias. E também pense nas vezes em que você seguiu a direção de Deus, mesmo sem entender, e depois viu como tudo fazia sentido. Essas lembranças são provas vivas de que confiar vale a pena. Neste momento, declare: Senhor, dá-me sabedoria. Não quero decidir por mim mesmo. Quero ouvir tua voz em cada escolha. Ensina-me a discernir além das aparências, a enxergar com teus olhos, a reconhecer o que vem de ti. Coloca no meu coração a paz que confirma a direção certa. Deixe essas palavras penetrarem fundo. Não como repetições mecânicas, mas como clamores sinceros. Deus responde ao coração humilde, e o seu Espírito não apenas te guia, ele te capacita. Ele te lembra do que você já sabe e te revela o que você ainda precisa aprender. Agora, olhe para o seu dia novamente, visualize os compromissos, os diálogos, os momentos que virão. E imagine cada um deles sendo preenchido com discernimento. Você não estará apenas reagindo aos acontecimentos, você estará respondendo com sabedoria. Cada palavra sua será mais ponderada, cada escolha mais sensata, cada passo mais consciente. Isso é direção divina em ação. E mesmo que surjam situações inesperadas, e elas virão, você já está preparado, porque quem busca a sabedoria de Deus antes de agir, carrega consigo um escudo invisível, um filtro que separa o necessário do inútil, o verdadeiro do enganoso, o temporário do eterno. Discernimento não é só para as grandes decisões, ele também está nas pequenas escolhas do cotidiano, no modo como você responde a alguém, no tom de voz que escolhe usar, no tempo que dedica à oração, em como administra suas emoções diante de um problema. Deus quer te guiar em tudo, nos detalhes e nas grandes jornadas. Respire mais uma vez e diga consigo mesmo: hoje eu caminho com discernimento, porque o Senhor me guia com sabedoria. Agora, sinta essa firmeza suave tomando conta de você. Sua mente está sendo renovada. Seu coração está sendo afinado e o seu espírito está mais sensível à direção de Deus. Há uma clareza maior em você, um senso de propósito mais forte. E isso é só o começo. A direção de Deus não é um evento único, ela é contínua. Ela se revela a cada passo quando há humildade para ouvir e coragem para obedecer. E é por isso que no próximo capítulo você será conduzido ainda mais fundo nessa caminhada de fé, para aprender como confiar na direção divina mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Nem sempre o caminho será claro. Nem sempre o dia começará com respostas nítidas ou com uma sensação plena de controle.
Haverá manhãs em que você se levantará e o cenário à sua frente parecerá enevoado, instável ou até mesmo assustador. Mas é justamente nesses momentos que a confiança plena em Deus se torna ainda mais necessária e poderosa. Porque confiar quando tudo está bem é natural, mas confiar quando nada parece fazer sentido é fé. E é nesse lugar que a fé se torna madura. É nesse lugar que a direção divina prova ser inabalável. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, olhando para o alto, pedindo sinais, questionando decisões, se sentindo pequeno diante dos desafios, com o coração apertado pelas incertezas que te rondam. É aqui, neste espaço de fragilidade, que Deus te encontra. Ele não exige que você tenha todas as forças. Ele apenas te convida a permanecer firme. E permanecer firme não é ficar parado, mas continuar caminhando mesmo com passos trêmulos, porque a presença dele vai à sua frente. Agora, silencie suas expectativas humanas por um instante. Deixe de lado a necessidade de entender tudo. Lembre-se, fé não é enxergar o destino completo, é confiar em cada passo dado com Deus. Quando você está guiado por Ele, cada pequeno avanço já é uma vitória, mesmo que não pareça, mesmo que não sinta. Você não precisa ver o final do caminho para continuar, basta ver aquele que caminha com você, e Ele está aqui, Ele está presente, Ele conhece o destino, e mais, Ele conhece você, conhece seus medos, suas dúvidas, seus conflitos internos, e mesmo assim te escolheu para este dia, para esta jornada, para este chamado. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que tudo parece confuso, um momento em que as respostas não chegaram, em que os sinais não são claros. Nesses momentos, confie na bússola da paz, a paz que excede o entendimento humano. Ela será o indicativo de que, mesmo sem mapas visíveis, você está no caminho certo. Deus nem sempre mostra o próximo quilômetro. Às vezes, Ele mostra apenas o próximo passo. E isso é suficiente, porque quem caminha com Ele aprende a confiar sem ver, aprende a esperar sem desanimar, aprende a obedecer mesmo em silêncio. Neste momento, imagine-se em uma estrada encoberta pela neblina. Você não vê além de alguns metros, mas tem uma lanterna em suas mãos. Essa lanterna é a voz de Deus, a palavra dele, a presença dele, e ela ilumina exatamente o que você precisa ver agora. Nem mais, nem menos. Apenas o suficiente. E o suficiente, quando vem de Deus, é abundante. Você não está andando no escuro. Pode parecer, mas não está. Deus não te deixa à deriva. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E uma de suas promessas mais preciosas é essa: eu estarei contigo todos os dias. Ele não disse que você sempre entenderia tudo, mas prometeu presença. E a presença dele é mais poderosa do que qualquer resposta. Agora diga com o coração sincero: Senhor, mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu permaneço. Mesmo sem sentir, eu sigo. Guia meus passos nas incertezas. Fortalece meu espírito quando me sentir fraco. Sustenta minha fé quando tudo parecer confuso. Seja tu a minha clareza, meu norte, minha rocha. Essas palavras são sementes lançadas no solo da fé. E mesmo que hoje você não veja frutos, eles virão, porque Deus honra o coração que confia mesmo na ausência de respostas. Ele recompensa a fidelidade silenciosa. Ele responde ao clamor que nasce da perseverança. Agora, respire profundamente. Traga à memória o versículo que inspirou esta jornada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Este versículo não é apenas uma promessa, é uma direção, é um convite diário à rendição e é também um lembrete. Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece fora dele. Você não está caminhando à toa. Cada passo, mesmo incerto, tem propósito. Cada curva, mesmo inesperada, está sob o olhar atento do Pai. E mesmo que o caminho pareça incerto agora, em breve você olhará para trás e verá que foi guiado com perfeição. Porque Deus não erra. Ele não improvisa. Ele conduz com maestria. Então, hoje, permaneça firme, não com rigidez, mas com entrega. Não com medo, mas com esperança. Não com orgulho, mas com humildade. Deus está agindo, ainda que você não veja, ainda que você não compreenda. Ele está trabalhando em seu favor. E à medida que seguimos, no próximo capítulo, vamos abrir espaço para algo ainda mais profundo. A confiança transformada em ação. Porque não basta apenas crer, é preciso caminhar. E quando fé e movimento se unem, milagres acontecem. Há um momento em toda a caminhada espiritual em que a fé precisa deixar o campo da contemplação e entrar no território da ação. A confiança silenciosa que antes te sustentava, agora se transforma em movimento. Porque confiar em Deus não é apenas esperar, é também obedecer. É levantar e seguir, é dar passos, mesmo que sejam pequenos, na direção que Ele apontou. Ainda que o coração esteja acelerado, ainda que as dúvidas tentem falar mais alto. Fé que não se move permanece apenas como intenção, mas fé que age muda destinos. É neste ponto da oração, desta manhã consagrada a Deus, que você começa a se levantar por dentro. Algo dentro de você se ergue, uma chama se acende, não mais uma fé passiva, mas uma fé viva. E essa fé viva te impulsiona a decisões práticas, atitudes concretas, passos reais. Porque Deus está te conduzindo não apenas com palavras, mas com direção clara. E você está pronto para responder. Pense por um instante. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas hesitou? Quantas portas ficaram fechadas porque o medo te paralisou? Quantas promessas não se cumpriram, não por falta de bênção, mas por falta de posicionamento? Hoje, essa história começa a mudar. Porque hoje você compreende que agir também é espiritual, que levantar-se é um ato de fé, que colocar os pés no caminho é declarar com a vida que você crê no que Deus falou. E ao se mover, você não está indo sozinho. O mesmo Deus que falou com você na intimidade da oração está indo à sua frente. O mesmo Deus que te confortou na madrugada é o Deus que agora te fortalece para caminhar. Ele não te dá apenas paz, Ele te dá coragem. Ele não te dá apenas direção, Ele te dá ousadia. Porque sabe que o caminho que está à sua frente exige mais do que conhecimento, exige ação com dependência total. Este é o momento em que você começa a se tornar resposta às suas próprias orações. Deus te dá discernimento e você começa a agir com sabedoria. Ele te mostra o que precisa ser ajustado e você começa a obedecer com leveza. Ele revela com quem precisa falar e você vai. Ele inspira decisões difíceis e você confia. Porque agora, mais do que nunca, você entendeu que fé é mais do que sentimento, é movimento. Fé é levantar e ir, mesmo sem saber o que virá. Sim, você pode dar esse passo. Sim, você pode começar aquela conversa, pode tomar aquela atitude que vinha adiando, pode iniciar aquele projeto que Deus colocou em seu coração, pode se posicionar com firmeza onde antes você recuava, pode perdoar, pode recomeçar, pode encerrar ciclos, pode começar de novo. Porque agora, guiado por Deus, tudo o que você fizer com fé será sustentado pela mão dele. Neste instante, ore com convicção. Senhor, eu estou pronto para seguir. Sei que não dependo da minha força, mas da tua direção. Sei que cada passo meu está sendo guardado por ti.
Mesmo que as circunstâncias gritem ao contrário, eu confio na tua voz. Mesmo que pareça difícil, eu me movo, porque creio que estás comigo. Enquanto essas palavras ecoam dentro de você, algo muda no seu interior. Uma decisão começa a se formar. Uma certeza brota no coração. Você já não está mais paralisado pelo medo, já não está mais retido pelas inseguranças. Agora, você é guiado pela confiança viva no Deus que sabe exatamente onde te levar. E você vai. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um sim de cada vez. E a cada decisão guiada por Ele, você experimenta uma nova porção de paz. Porque a paz de Deus não está apenas na oração. Ela se manifesta também no caminhar. Você ora e age. Você espera e se move. Você confia e obedece. E assim o dia vai se transformando. As situações começam a se alinhar. As respostas começam a surgir. E mesmo aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. Porque Deus age quando você se move com fé. É hora de se lembrar de que não é você quem garante os resultados. É Deus. Sua parte é obedecer. A dele é sustentar. Sua parte é confiar. A dele é abrir caminhos. Sua parte é agir com fé. A dele é operar com poder. E quando essas duas partes se unem, o sobrenatural se manifesta. Você está sendo conduzido para algo maior, está sendo posicionado em lugares que antes pareciam inalcançáveis, está sendo empurrado para decisões que mudarão o curso da sua história. Porque quem se move com Deus nunca fica estagnado, sempre avança, sempre cresce, sempre floresce. Agora que sua alma foi alinhada à vontade de Deus, agora que os seus passos foram reposicionados, agora que você se move com fé na direção apontada pelo Espírito, é hora de descansar. Descansar, não como quem desiste, mas como quem confia. O descanso espiritual não é ausência de movimento, é ausência de angústia. É saber que, mesmo em meio à rotina intensa, aos compromissos que se acumulam, às responsabilidades que te esperam, existe uma força maior operando nos bastidores da sua jornada. A fidelidade de Deus é o seu alicerce, e por isso você pode respirar profundamente e seguir com leveza. Quando você reconhece que Deus está no controle, algo dentro de você se silencia. A mente que antes girava em 1000 pensamentos começa a encontrar repouso. O coração que antes batia acelerado por causa do medo começa a experimentar paz, porque não há mais por que se desesperar. Você orou, você confiou, você se posicionou. E agora é tempo de repousar na certeza de que o céu está trabalhando a seu favor. É exatamente aqui que Provérbios 3, 5, 6 se cumpre plenamente. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Sim, Ele está alinhando as curvas que você não compreende. Está abrindo portas que você ainda não vê. Está removendo obstáculos que te pareciam intransponíveis. Está preparando encontros, promovendo conexões, derramando favor sobre áreas da sua vida que pareciam estéreis. E você pode descansar, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo o que você pediu ou pensou. Neste momento de encerramento, respire fundo mais uma vez. Perceba como o seu corpo já responde a essa atmosfera de confiança. Seus ombros estão mais leves, sua expressão mais tranquila. E isso não é apenas uma sensação, é a presença de Deus que te envolve, te consola, te fortalece. Ele está contigo, Ele sempre esteve e estará até o fim. Você começa a perceber que, quando se entrega verdadeiramente ao cuidado do Pai, não precisa controlar tudo. Não precisa entender todos os detalhes, porque a confiança em Deus não depende de lógica, depende de fé. E fé não é ausência de dúvida, é decisão de crer, mesmo quando a dúvida sussurra. Você escolheu confiar, e essa escolha está mudando tudo ao seu redor. Agora,
Declare com firmeza, mas com serenidade: Senhor, eu confio em Ti, não com metade do meu coração, mas com tudo o que sou. Entrego este dia em Tuas mãos. Cada compromisso, cada decisão, cada palavra que eu for dizer, que a Tua vontade prevaleça, que a Tua sabedoria me conduza, que a Tua paz me acompanhe. Eu descanso em Ti. Essa oração sela tudo o que foi construído neste tempo de comunhão. Não se trata apenas de palavras bem colocadas, mas de uma postura interior que te acompanhará ao longo do dia. A partir de agora, cada situação será vivida à luz dessa entrega. Cada desafio será enfrentado com essa segurança. E mesmo quando o inesperado surgir, e ele surgirá, você estará ancorado nessa confiança inabalável. A confiança em Deus não te isenta de dificuldades, mas te livra do desespero, te livra da pressa impaciente, te livra da ilusão de que tudo depende de você. A verdade é que você foi chamado para caminhar com o céu ao seu favor. E isso muda tudo. Isso redefine como você começa e termina os seus dias. Enquanto você segue, lembre-se, a voz que falou com você nesta manhã continua ativa ao longo de todo o dia. Você pode recorrer a Deus em qualquer momento. Pode recomeçar sempre que errar. Pode ouvir novamente esta oração se precisar reencontrar o eixo. Porque a presença de Deus não se limita a um instante. Ela é constante, acessível, fiel. E se porventura, ao longo do dia, você sentir-se fraco, confuso ou desanimado, volte aqui. Volte a este lugar secreto. A essa verdade essencial, Deus está te guiando. Ele não abandona os que confiam nele. Ele honra os que o buscam de todo o coração. E ele vai te surpreender com a forma como endireita as suas veredas, mesmo quando elas pareciam intransitáveis. Agora você pode abrir os olhos, pode sorrir com leveza, pode dar os primeiros passos deste novo dia com a certeza de que o céu está te sustentando. Tudo está sob controle, não porque você tem o controle, mas porque Deus tem. Que hoje você viva guiado, fortalecido, confiante e em paz. Que cada detalhe se alinhe com a vontade dele e que a sua fé, colocada em movimento, te leve a viver o extraordinário. Amém.